Pessoal, olha só. Naquela nossa discussão de transcal, o que é transcal mesmo? Isso, porque quando o cara vai para engenharia, né? Aí já fica se achando um engenheiro. E aí não fala mais transferência de calor. Eles lá na UFSC eles falam, transcal 1, transcal 2, tomei bomba em transcal 2, que legal. É, né? Porque é normal, sabe, né? O cara que vai para engenharia, é normal o cara reprovar em cálculo 2, 3 vezes. Eles acham até engraçado isso, mas é só porque eles não estudaram, pode ter certeza. Não é porque é difícil, não acreditem nisso, nessa balela. Não acreditem. Olha só, galerinha. Em transferência de calor, nós vimos 3 processos. Alguém lembra? Condução, principalmente nos sólidos. O calor é transmitido átomo para átomo. Convecção somente nos fluidos, porque exige movimento de massa. É o movimento de massa causado pela diferença de densidade. As coisas ao aquecerem se dilatam, né? Ficam menos densas e sobem. Via de regra, né? Porque tem essa fada da água, né? Que dependendo da temperatura, por exemplo, se ela está a 4 graus, ela esquenta, ela sobe de fato. Certo? Mas se ela está abaixo de 4 graus e esquenta, certo? Vai para 4, ela afunda, olha que loucura. Né? Mas é só por causa da dilatação anômala. Fala, Michele, pode ficar à vontade. Não, é que eu queria ver. Pode ir. Convecção, então, principalmente nos fluidos, aliás, somente nos fluidos, devido ao movimento de massa. E, por último, a radiação ou irradiação. Calor transmitido por ondas eletromagnéticas. O principal nome dessas ondas? Infravermelho, que tudo emite infravermelho o tempo todo. Basta ter agitação molecular, basta estar acima do 0 Kelvin. Eu até acho que citei que a quantidade de radiação emitida por um corpo é proporcional à temperatura em Kelvin elevada à 4ª potência. Cheguei a falar sobre isso? Cara, é uma única situação, eu diria, no ensino médio que a gente trabalha com uma equação sobre a natureza que envolve algo elevado à 4ª potência. Isso significa que se eu dobro a temperatura de um corpo em Kelvin, o que acontece com a sua potência irradiada? Aumenta quantas vezes mesmo? Isso, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes, é absurdo. O corpo está a 100 Kelvin, emite uma certa quantidade de infravermelho. Vai para 200 Kelvin, aumenta em 16 vezes a radiação emitida. Bizarro, certo? Mas isso aqui também é algo que a gente vai discutir um pouco mais calmamente lá no terceirão. É só para te mostrar que é bom ter essa noçãozinha matemática a respeito da radiação, de como ela aumenta exponencialmente, né? Mas a única coisa que a gente vai um pouquinho mais a fundo aqui no Transcal é a condução. A condução nós vamos aprender a fazer a continha aqui, a chamada lei de Fourier. Pô, cara, vamos pensar o seguinte, vamos pegar uma barra aqui de algum material que eu sei lá, um material alienígena qualquer para ficar mais divertido. Vamos deixar uma dessas faces mais quente, T1, e a outra face mais fria, T2. Como eu estou afirmando que T1 é maior que T2, nós já podemos supor que o calor flui dessa face 1 em direção à face 2. Tudo bem para vocês? E o calor vai fluir porque um átomo vai vibrar o outro, que vai vibrar o outro. A famosa condução que tu já conhece. A pergunta é, quais são os fatores que irão interferir na quantidade de calor que atravessa de um lado para o outro? Aliás, antes da brincadeira começar, eu preciso definir para vocês o que é fluxo de calor. Sem essa noção de fluxo de calor, talvez vocês não consigam discutir aqui a brincadeira. Velocidade e distância dividido pelo tempo. 10 metros por segundo. Quer dizer que a coisa anda 10 metros a cada segundo. Como é que eu vou medir o calor fluindo de um lugar para o outro? Eu vou dizer que o fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessou a região com o passar do tempo. É o tempo que a gente usa para medir tudo nessa vida, né? Quase tudo nessa vida a gente compara com o tempo para ver se está aumentando ou diminuindo, né? Então, ó, na verdade, fluxo de calor é uma maneira de medir a velocidade com que o calor flui de uma região para outra. Esse Q é de quantidade de calor. Quantidade de calor. Aliás, tu já está acostumado, né? Que macete, que moleza. E aqui delta Tzinho, hein? Cuidado, a gente está falando de temperatura, de fluxo de calor. O cara pode achar que esse delta Tzinho é temperatura, e não é. É variação do tempo. Aliás, quais seriam as unidades razoáveis para essa grandeza, fluxo de calor?
Pode ser, ó, mas lógico, caloria por hora, o amigo falou, faz sentido. Caloria por segundo. Se fosse sistema internacional. Alguém lembra qual é a unidade de energia do sistema internacional que a gente comentou esses dias? Joule. Aí seria joule por segundo, né? Essa unidade é uma unidade muito importante, gente. Joule por segundo. Quanto de energia se gasta por segundo. Ó como é familiar tu essa unidade, ó. É o famoso watt. Então tens um aparelho lá de 1000 watts, isso só significa que a cada segundo que ele está ligado ele consome 1000 joules. Certo? Alguém lembra qual é o aparelho elétrico mais potente da casa, geralmente? O aspirador ele consome bastante, falou o aspirador? O aspirador consome bastante, sim. Ele faz um barulho do caramba, que não precisava fazer, então ele perde um monte de energia fazendo barulho. Aquela mangueira é cheia de anelzinho, o ar passa se arrastando ali, dá um arraste muito maior do que se a mangueira fosse lisa. Então eu vou dizer o seguinte, o aspirador de pó é o aparelho que menos rende em casa. Ou seja, é o que menos trabalha para a energia que gasta, mas não é o mais potente ainda. O mais potente para quem tem chuveiro elétrico em casa é o chuveiro. Porque tu imagina, tem que pegar a água que está geladona lá, 20 graus, e fazer a água bater na tua pele a confortáveis 40 e poucos graus, né? E se tu quer muita água, vai ter que gastar muita energia para aquilo acontecer rapidamente, né? Então os chuveiros aí, né, mais de 5.000 watts de potência, enquanto o aspirador vai para 1.500, 2.000 watts, um grande aspirador, mas então é mais que o dobro, digamos, né, em média, um chuveiro elétrico. Por isso que é o grande inimigo da conta de luz de casa, tem que se organizar, né, para saber usar o chuveiro de maneira consciente. Além da quantidade de água, né, cara, água limpa que vai pelo ralo, que vai ser contaminada sem a necessidade, né, talvez esse seja o aspecto mais delicado. Pois é, bacana isso ter falado isso. O ar-condicionado, ele até pode ter geralmente uma potência nominal maior do que a do chuveiro. Só que ele não fica ligado, talvez não seja usado ao longo do ano tanto quanto o chuveiro. Então, ao longo do ano, o chuveiro tem uma parcela mais importante do gasto de luz. Mas bem lembrado, cara. Um 10.000 BTU, eu não lembro a relação BTU-Watt. Mas 10.000 BTU, se eu não me engano, dá uns 1.000 e poucos watts. Então, para o sistema de ar-condicionado da casa ainda ser mais potente que o chuveiro, né, precisaria ter alguns condicionadores de ar de 10.000 ou 20.000 BTU. Então, ainda assim, o chuveiro, né, claro que ele falou a verdade, tá, galera? O ar-condicionado é um aparelho que gasta pra caramba, certo? Mas como geralmente a gente usa numa pequena parte do verão, né, não é o verão todo, talvez não interfira tanto quanto o chuveiro. Mas bem lembrado. Dois vilões da conta de luz, então. Chuveiro, ar-condicionado, mais um só, então. Geladeira. E qual é o carinho que tem que ter com a geladeira para ela gastar menos? Manter ela fechada, que é na hora que ela abre que tu vai perder toda a energia que tu tinha retirado. Que, aliás, que a energia vai voltar a entrar nela, né? Certo? Que tinha retirado ela de dentro dela e aí que tu vai ter que gastar um pouquinho mais de energia mesmo. Show de bola. Bacana. Bom, galerinha, batemos um papinho sobre fluxo de calor e eu te pergunto, então. Manda. Por que aquela geladeira antiga gasta para que essas novas? Ótima pergunta, cara. Assim, ó, o processo tecnológico, ele, do ponto de vista para quem está inserido nele, para nós, a gente não percebe que do ano para o outro a geladeira de repente melhora bastante a qualidade dela, né? Até porque às vezes demora 5, 6 anos para um modelo novo chegar no mercado, ou uma inovação que está ocorrendo no laboratório hoje chegar no mercado. Mas são vários os fatores. Cada empresa na sua área deu uma contribuiçãozinha para isso acontecer. A empresa que fabrica o isolante térmico melhorou a qualidade do isolante térmico. Então o isolante térmico agora, mesmo sendo mais fino, ele isola melhor. Certo? Então antes usava-se fibra de vidro apenas. Hoje se usa uma fibra de vidro já diferenciada, com camadinhas de ar, melhor prensado ali dentro. Então diminui a perda de calor. Certo? Ou a entrada de calor na geladeira. Melhor fabricante de materiais isolantes térmicos. A WEG deu ajuda dela. A WEG começou a desenvolver motores que faziam o mesmo trabalho que é o compressor da geladeira, né, gastando menos energia, fazendo menos barulho, aquecendo menos também. Então aí a empresa de motores deu a sua contribuição, porque aí o motor que é instalado na geladeira vai aquecer menos e vai aquecer perto de algo que está gelado, né? Certo? Vai fazer menos barulho e aí pela conservação de energia vai gastar menos energia e vai durar mais, inclusive. Os motores às vezes estão 20, 30 anos aí funcionando sem precisar de manutenção. Então, esses fatores todos vão contribuindo. Chega um outro sujeito e pensa, poxa, peraí, eu vou mudar a posição do freezer para aproveitar melhor a energia, né? Vou deixar agora os vegetais lá em cima que não precisa de ficar tão frio, vou botar o freezer mais para baixo para concentrar
a região fria mais para baixo e vou aproveitar melhor essa energia. E assim vai. Agora não é mais um termostato, uma lâmina metálica, lembra? Clec, 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 que liga e desliga a geladeira, um computador que controla a temperatura da geladeira. Então, em vez de deixar a temperatura baixar, aumentar bastante antes de ligar o compressor, eu já vou ligando aos pouquinhos, várias vezes, mas menos tempo. E aí, no final das contas, a geladeira que antes consumia uma baba, né, agora ela já está bem mais econômica. Então, são vários aspectos que vão melhorando. Vamos pensar nos carros também, né? Poxa, antigamente, um carro V8 lá tinha 100 cavalos e consumia 3 km por litro. Né, fazia 3 km por litro. Hoje um carro pode ser V8, ter 300 cavalos e às vezes faz 15 km por litro. Como isso, né? Como é que o motor ficou mais forte e agora gasta menos energia? São vários aspectos, né? Desde o fabricante de injeção eletrônica, o fabricante do motor, o fabricante do pneu, o projetista da aerodinâmica do carro que mudou. Tudo isso vai influenciando. Bonitas colocações, interessante. Bom, e para quem é da área, imagina depois daqui a pouco estar no teu escritório fazendo alguma inovação tecnológica, né, e colocando no mercado um produto diferenciado que vai poder ter essas vantagens para o consumidor e para a tua empresa também, né, por ter desenvolvido ele. Voltando aqui, ó, eu pergunto, do que será que depende o fluxo de calor que vai atravessar essa barra que está ligando uma região mais quente e uma região mais fria? Do que depende esse fluxo de calor? Deixa eu te dar uma ajuda. Tem 1, 2, 4 coisas que pode levantar. Até mais poderia, né? Mas aqui nós vamos fazer umas simplificações. Tem 4 informações importantes que eu preciso para conseguir calcular o fluxo de calor naquela barra. Pode usar o teu coração. O material. Poxa, eu usar uma barra de isopor e uma barra de alumínio deve ser totalmente diferente, né? Uma barra de madeira, certo? Ou uma barra de aço inoxidável, com certeza é diferente. Então eu vou colocar aqui um númerozinho que representa o material. Com o coeficiente de condutibilidade térmica, é o nome técnico dele, coeficiente de condutibilidade térmica. Por que será que não chama constante de condutibilidade térmica? Porque não é constante, porque ela muda com a temperatura, por exemplo, certo? Aqui nós vamos deixar um valor fixo, né, para não ficar uma função dentro de outra função, uma função composta, para não nos confundir. Mas é importante chamar que não chama constante por não ser constante, aí a gente chama de coeficiente. Arriscas o material que tem o menor, aliás, o maior coeficiente de condutibilidade térmica, o material que mais conduz calor. Ferro é um ótimo condutor, mas tem metais melhores. Quanto? Aço também, bom condutor de calor, similar a ferro, um pouquinho melhor que o ferro, eu diria ainda. Cobre, ótimo, ótimo transmissor de calor. A gente usa muito cobre quando a gente precisa transmitir calor através de metal, plaquinhas de cobre, boa. Quero 2 ainda, os campeões. Arrisca? Os mais valiosos. Ouro, prata. O ouro ainda, ele não conduz tão bem quanto a prata. Só que como ele é resistente à oxidação, né, se a gente precisa de um ambiente que é muito agressivo, a gente poderia usar ouro para transmitir calor. A gente pode acontecer isso. Mas a prata, né, é o maior coeficiente de condutibilidade térmica. A prata, então, é o material que mais transmite calor por condução. Só por curiosidade. Além do material, o que mais? Com certeza... o que? Deixa eu ver. Isso, a temperatura de um e outro. Se uma face está a 1000 graus e a outra está a 1 grau, é uma grande diferença de temperatura, né? Os átomos de um lado vibrando pra caramba, os outros átomos vibrando bem pouco. Essa diferença de vibração vai estimular a transmissão do calor. Diferente se fosse 20... Ai, que figura. Ô galerinha, olha só. Diferente se fosse 10 e 9, né? Tu concorda? Agora começa a ficar perigoso. Vamos ver, vamos aguardar. Talvez seja um teste, né? Tudo bem pra vocês? 10 e 9 é diferente de 1001, né? Quanto maior a variação de temperatura, mais fluxo de calor, tudo bem? Eu vou verificar se a gente vai precisar sair correndo ou não, tá?